Fala, turma. No vídeo anterior, a gente mencionou a respeito de motivação intrínseca e extrínseca, e no fim do vídeo eu falei que o vídeo próximo que eu iria gravar, né, que seria esse aqui no caso, seria sobre a minha trajetória na corrida, certo? Passaram-se algumas semanas desde que eu gravei aquele último vídeo, né? E por um momento ao longo dessas semanas eu tive alguns contratempos, né? Não deu para gravar vídeos nesse meio tempo, mas é bem verdade que durante essas semanas eu reconsiderei os motivos pelos quais eu estava gravando esses vídeos, né? Em algum momento eu pensei até em parar de gravar, porque, enfim, eu comecei esse projeto como um experimento. Eu estava tentando fazer uma coisa que fazia sentido para mim há 2 meses atrás, e o motivo pelo qual eu comecei aquilo há 2 meses atrás, ele foi embora, né? Então eu falei sobre motivação, sobre existir um motivo para a ação, e o motivo pelo qual eu comecei esses vídeos, ele foi embora ao longo dessas últimas 2 ou 3 semanas. Então, realmente, o motivo pelo qual eu comecei, ele não faz mais sentido. Então, por um breve momento, eu cogitei parar de fazer os vídeos, fechar o canal, daí depois eu pensei, bom, mas deixa ele aberto, porque, enfim, né, não tem nada a perder. E ao longo desses últimos dias, eu descobri um novo motivo pelo qual eu quero gravar os vídeos. Então, eu estou voltando, mas com um motivo diferente do que eu tinha em mente lá, né? É interessante isso, porque a gente pode ressignificar alguns motivos, né? Você não é obrigado a se ater a um determinado motivo para perseverar num determinado hábito, né? Eu comecei os vídeos por um motivo, mas eu decidi continuar os vídeos agora por outro motivo. A motivação para mim mudou, né? Isso tem a ver com essa questão de motivação intrínseca e extrínseca, porque a gente pode mudar os motivos que fazem a gente estar motivado para a ação, né? O motivo intrínseco e o motivo extrínseco. Isso tem tudo a ver com o vídeo de hoje no seguinte sentido. Eu comecei a correr há 2 anos atrás, né? Em janeiro de 2023, e a corrida, eu já tinha tentado correr algumas vezes antes e não tinha dado certo, né? E por muito tempo na minha vida, eu falei para mim mesmo que correr era a coisa que eu mais odiava fazer, né? E isso era verdade, né? Até 2023, né? Até o começo de 2023, isso era verdade. E mesmo depois de eu ter começado a correr, isso continuou sendo verdade. Então o lance é, o que que fez eu continuar perseverando num hábito que eu odiava, né? Porque a gente falou no vídeo passado, motivo para ação, né? Você pode ter um motivo que pode ser bom, no sentido de que você está entusiasmado para fazer aquilo, com certeza, né? O entusiasmo é muito bom para te motivar. Agora, nem sempre a motivação está atrelada a entusiasmo. E, de fato, com a maioria das pessoas, isso não acontece quando elas começam a correr. Então, tem alguns vídeos aqui embaixo, né? Eu vou mencionar alguns deles. E o primeiro que eu coloquei ali no link é um vídeo que fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, o que é estranho a respeito da corrida é que, embora tenha muita gente que goste de correr, a ampla maioria das pessoas não começou gostando. As pessoas não começam a correr gostando, entendeu? Elas simplesmente odeiam e elas continuam indo fazer isso todos os dias. Então, de novo, volta lá para aquela ideia lá do vídeo. Então, agora eu vou recapitular vários vídeos dos anteriores do canal, né, para mostrar para vocês como tudo isso se conecta dentro de uma única história, né? Isso também é um vídeo passado, né? Contar histórias. Então, eu falei que os adultos, eles fazem o que tem que ser feito. Então, se você parar para pensar, existem algumas crianças que gostam de correr. Tudo bem, na verdade, toda criança pequena, né, quando ela aprendeu a andar e a primeira coisa que ela quer tentar aprender de novo é correr. Então, as crianças gostam de correr, elas brincam correndo o tempo todo, parece o Forrest Gump, né? Para onde ele vai correndo e tal. Mas a questão é que se submeter a um treinamento consistente de corrida é uma coisa que a maioria das crianças não consegue fazer. São pouquíssimas crianças, e normalmente crianças em lares que já têm outros atletas, né, que os pais são atletas de alguma forma. A maioria das crianças que vira atleta de atletismo, elas vão ter algum tipo de incentivo extra dos pais, algum tipo de estrutura por trás. Mas eu estou falando especificamente do caso de corredores de rua. Essas pessoas que correm provas de 5 e 10 quilômetros na rua, não corrida de pista. A maioria dessas pessoas, elas começaram a correr já de adultas, tudo bem? Já com uma idade, eu não vou dizer avançada, mas tipo assim, bem depois dos 20. Tem muita gente que começa a correr depois dos 30, às vezes depois dos 40. O Drauzio Varela, né? Ele corre maratonas hoje, ele completou as 6 Major Marathons do mundo, né? Recentemente. Ele começou a correr depois dos 50 anos.
tudo bem? Tem um dos vídeos sobre a maratona que está aqui embaixo, é um vídeo dele. Então, assim, a corrida, ela mostra que você pode começar a qualquer época, tudo bem? Desde que você esteja comprometido a isso. Por quê? Porque os adultos fazem o que tem que ser feito e os adultos, em algum momento da vida deles, eles se dão conta de que, tipo, cara, eu preciso correr, eu preciso fazer uma atividade física. Agora, o lance é o que faz a pessoa escolher a corrida em relação a outras atividades que podem ser prazerosas, tudo bem? Então, por exemplo, academia. Normalmente a academia leva menos tempo para você aprender a gostar da academia do que para você aprender a gostar de correr. Leva menos tempo para você gostar de fazer uma aula de luta, por exemplo, do que aprender a gostar de correr. Tem outras atividades. A corrida parece que ela demanda um esforço mental e intelectual muito grande para você aprender a gostar dela, tudo bem? E o lance é, a pessoa vai lá e ela faz o que tem que ser feito. Ela simplesmente continua fazendo o que ela odeia por muito tempo, né? Esse é o primeiro vídeo que está aqui embaixo. O cara usa a expressão compound consistency. Então, é uma consistência composta, é uma consistência de dias fazendo o que você odeia, empilhados uns sobre os outros, de modo que você simplesmente ignora o fato de que você odeia aquilo ali e você continua fazendo. Aí volta para um vídeo do Mike Tyson que a gente já mencionou aqui nesse canal, que é disciplina, nas palavras do Mike Tyson, né? Disciplina é fazer o que você odeia como se você amasse. Eu mencionei esse vídeo justamente no vídeo sobre motivação, por quê? Porque a gente mostrou que a disciplina ela é uma consequência da motivação, né? Então, a pessoa motivada, ela consegue empreender um esforço num hábito que ela... num hábito não, né? Num comportamento que ela odeia, até que esse comportamento que ela odeia vire um hábito, tudo bem? Então, a disciplina ela ocorre, né? Você adquire a disciplina no momento em que você estabelece um hábito. E esse hábito pode ser estabelecido através de um motivo que você, vamos dizer assim, não gosta. É um motivo, você continua odiando aquela atividade, mas você vai fazer, né? E o que me chamou a atenção a respeito de todos esses vídeos e o que mudou a minha mentalidade em relação à corrida é o que está escrito aqui nessa passagem que eu vou colocar agora, né? Ela está em inglês, mas a gente vai ler juntos traduzindo, né? A corrida não é sobre estar em forma, não é sobre as distâncias que você pode cobrir, não é sobre o seu ritmo, não é sobre os seus resultados de corrida, não é a respeito dos países ou lugares que você visita, não é a respeito dos obstáculos que você supera, né? Não é a respeito da roupa que você usa, do equipamento que você usa, não é sobre nada disso. Você quis provar alguma coisa para você mesmo. Foi um comprometimento que você decidiu honrar e foi honestidade. Então, aqui, eu acho que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu já corria há mais de um ano e foi espetacular como isso se ajustou ao modo como eu descobri a corrida. Tudo bem? Porque o que acontece? Como vocês já perceberam, né? Eu sou professor do ensino superior e eu sempre falo para os meus alunos, olha, pessoal, vocês têm que estudar, vocês têm que se preparar para as provas, vocês não podem deixar para estudar de última hora, vocês não podem deixar para fazer tudo na última noite, vocês têm que estudar um pouquinho cada dia, eu sei que é difícil e não sei o quê. E, cara, eu falo isso para os meus alunos faz tipo 10 anos, entendeu? 15 anos, talvez. Desde a época que eu estava no doutorado, tinha aluno de monitoria, eu falava isso para os meus alunos. E por muito tempo eu falei isso sem me dar conta de uma coisa. E foi um aluno que falou isso para mim em dezembro de 2022. Infelizmente, eu não lembro quem é esse aluno. Me envergonha falar isso porque essa pessoa mudou a minha vida, né? E eu não lembro quem ela é. Então, se você foi o aluno que falou isso, né? Se esse vídeo chegou até você e você é o aluno, me avise, né? Porque eu preciso te dar um presente. Porque as coisas mudaram dali em diante e eu vou contar por quê. Então, eu estava falando sobre esse negócio, olha, pessoal, vocês precisam estudar, vocês precisam, né, fazer um pouquinho cada dia. E o aluno falou assim, professor, para você é fácil falar, porque você adora estudar. Tente fazer algo que você odeia, todo dia. E eu lembro que eu fui para casa e eu fiquei pensando a respeito disso por muitas, tipo, semanas, assim, umas 2 ou 3 semanas, porque o aluno estava certo. Eu nunca tinha parado para pensar que todo professor, por melhor ou pior que seja o seu gosto por estudo, ele gosta de estudar. O professor que menos gosta de estudar no mundo, ele ainda é uma pessoa que gosta de estudar mais do que a média da população. Porque isso faz parte da profissão dele. Não tem como você virar um professor se você não gostar de estudar, minimamente. Tudo bem? Porque virar professor requer estudo, entendeu? Requer comprometimento com o estudo, com leitura, com pensamento crítico, etc. Não tem como você fazer um sem fazer o outro. Então, quando o professor cobra o aluno para estudar, o professor, de certa forma, está pedindo para o aluno fazer uma coisa que o professor adora.
E se você pensar bem a respeito disso, não é muito justo, porque eu posso adorar fazer aquilo, mas o aluno pode ser que não adore. É evidente que se o cara está na faculdade, ele deveria gostar de estudar. Mas, principalmente eu que lido com calouros, os calouros ainda não chegaram nesse ponto em que eles gostam de estudar, entendeu? Eles ainda odeiam, eles estão aqui porque de alguma maneira a sociedade acredita que eles têm que estar na universidade, eles têm que conseguir um emprego com ensino superior, mas eles ainda não se ajustaram ao modelo de universidade que requer um estudo muito mais comprometido do que o da escola, um estudo muito mais consistente. Na escola você não precisa estudar todo dia. Você não precisa estudar nem no último dia, a depender da disciplina, né? Porque as provas são uma várzea. Agora, na faculdade você precisa, né? Então, os alunos precisam aprender a estudar um pouquinho, todo dia, esforço consistente, mas os calouros ainda não têm. Eu fico tentando passar isso para eles. E quando o aluno falou isso, você é fácil para você porque você gosta, tente fazer alguma coisa que você odeia, eu falei, cara, ele tá certo, né? Porque eu nunca vi o outro lado. Eu nunca tentei me esforçar numa coisa que eu odeio. Então, por muito tempo eu quis fazer atividade física, né? Eu nunca fui uma pessoa absurdamente sedentária, mas eu tentei correr algumas vezes na minha vida e não deu certo, né? Eu tentei correr por 1, 2 semanas, senti uma canelite, alguma coisa, abandonava. Aí, passou um tempo, eu descobri aula de luta. Eu fiz durante muitos anos aula de jiu-jitsu. E eu adorava o jiu-jitsu. Eu adorava. Era o máximo, assim. Eu gostava muito de ir para as aulas, eu me sentia bem. Eu sentia que, apesar do esforço, apesar do cansaço, era algo que eu gostava muito. E eu gostava de ir. Quando eu morei em São Paulo, eu ia todo dia. Eu treinava jiu-jitsu todo dia, de segunda a sexta. E daí eu pensei sobre o que o aluno falou. E na época, era uma época que eu estava fazendo jiu-jitsu, mas por conta da minha filha ter nascido, não conseguia ajustar os horários para ir para o treino e tal. Eu já estava parado há uns 2 ou 3 meses. E o aluno ficou falando aquilo e, cara, aquilo martelou na minha cabeça de forma a chegar no seguinte raciocínio. Eu só vou poder cobrar um aluno para estudar se eu fizer alguma coisa que eu odeio tanto quanto o aluno odeia estudar. Tudo bem? Eu preciso ser capaz de perseverar num hábito que eu odeio e esse hábito eu tenho que odiar tanto quanto o aluno odeia estudar. Tudo bem? E daí eu pensei, qual é esse hábito? Bom, é correr. Né? Então, vamos voltar aqui para essa frase, né, que eu tinha colocado antes. Você quis provar alguma coisa para você mesmo. Foi um comprometimento que você decidiu honrar. Então, em janeiro de 2023, eu botei na minha cabeça que não, eu vou correr e dessa vez eu vou fazer até dar certo. É tipo assim, não interessa se eu odeio ou não, eu vou fazer isso dar certo. Tudo bem? E aí, beleza. Então, percebam, vamos juntar as peças aqui. Eu estabeleci um motivo, tudo bem? Existia um motivo. Eu quero fazer a corrida dar certo. E nesse motivo, que é um motivo ainda muito abstrato, porque é difícil você pegar isso e falar assim, o que é fazer dar certo, tudo bem? Nesse momento, você estipula uma meta. Só que essa meta, ela não pode ser nem tão pequena que você consiga fazê-la sem esforço, né? Ela não pode ser tão ridícula que o esforço não vale a pena fazer, porque você fala, cara, eu não vou ganhar nada com isso. Ela também não pode ser tão alta a ponto que você fale assim, cara, mesmo que eu me esforçar muito, existe uma chance muito alta de que eu não consiga cumprir. Tudo bem? Então, isso tem um vídeo do Jordan Peterson aqui embaixo que fala set the bar low enough. É um trecho de uma entrevista dele pro Joe Rogan, quando ele está falando sobre educação de crianças. Ele fala assim, você tem que jogar na criança um desafio que ela seja capaz de cumprir, mas que ainda seja um desafio. Então, percebam, é desafiador, mas existe uma probabilidade de êxito. Tudo bem? Isso coloca você numa zona que eles chamam de flow. É uma zona em que o desafio ele está na medida certa para te motivar a fazer. Ele não é nem escandalosamente fácil e nem escandalosamente difícil, né? E isso te dá um propósito, entendeu? Você vai correr atrás desse propósito. E eu estipulei então que eu iria correr, aí somando entre corrida e caminhada. Eu ia tentar correr tudo, mas sabendo que desde o começo não ia dar certo, então no começo eu estipulei que caminhada estava valendo dentro disso. A minha meta era 1.000 km no ano. Baixei um aplicativo de corrida, coloquei lá 1.000 km e estipulei isso como uma meta anual. Então vamos fazer a conta. 1.000 km num ano seria um pouquinho menos de 3 km por dia. Tudo bem? Eu ia ter que cumprir 3 km por dia. E eu falei assim, cara, 3 km por dia, se eu não conseguir fazer isso, eu sou um fracasso completo. Assim, eu sou um merda de um ser humano, porque 3 km por dia não é o fim do mundo. Se você somar corrida com caminhada, e eu não consegui fazer 3 km no dia, aí acabou, velho. Aí o que eu tô fazendo aqui? Eu tô só respirando, né? Consumindo oxigênio e cagando, porque
pra que presta um ser humano igual eu se eu não consigo fazer 3 quilômetros num dia? Falei, não, vou fazer. Então eu comecei a correr dia 16 de janeiro, eu levei um tempo aí para organizar todo esse pensamento na minha cabeça. 16 de janeiro foi a minha primeira corrida, eu fiz 3 quilômetros em 21 minutos. Então um ritmo de 7, né? É um ritmo muito lento, longe de ser honroso, digamos assim, mas foi muito bom para mim no sentido de que eu consegui cumprir os 3 quilômetros correndo. Foi uma corrida ridícula, mas eu corri, eu não caminhei. E daí, qual que foi o raciocínio em todos os outros dias depois desse? Todo dia que eu saía para correr, todo dia que eu pensava em sair para correr, eu pensava, cara, eu não quero correr, eu odeio correr, eu não vou. E daí na hora que eu falava eu não vou, ao mesmo tempo vinha esse pensamento de eu quero provar algo para mim mesmo, né? Por quê? Porque se eu não fosse correr, ninguém ia ligar. Percebam isso, ninguém ia ficar bravo comigo. O meu chefe não ia me demitir, né? A minha esposa não ia largar de mim, a minha filha não ia ficar brava comigo. Mas eu estaria mentindo para mim mesmo, no sentido de que eu estipulei uma meta que é alcançável e eu não estaria alcançando ela. E tipo, isso ia ser mentir para mim mesmo. Por isso que essa passagem aqui termina com honestidade. Você está sendo honesto consigo mesmo. Tudo bem? E daí eu falei assim, não, eu preciso ir correr. Por quê? Porque se eu não for hoje e eu quiser cumprir essa meta, então amanhã eu vou ter que correr 6. Porque é 3 por dia todos os dias do ano, incluindo sábado e domingo. Se eu não fizer 3 hoje, eu vou ter que fazer 6 amanhã. E se 3 é ruim, 6 é pior ainda. É 2 vezes pior, né? Então, todos os dias eu saía de casa com esse pensamento. Percebam, eu estava absurdamente motivado. Eu tinha um motivo por trás. E esse motivo era o puro ódio da corrida. Percebam que eu não estava entusiasmado. Eu estava motivado, mas eu não estava entusiasmado. Era ódio, era dor e sofrimento todos os dias na hora que eu saía para correr. Entendeu? Eu não tinha um tênis bom de corrida. Eu estava correndo com aqueles tênis da New Balance, que tem aquele soladinho de meio centímetro de espuma, entendeu? Eu não tinha um relógio de corrida, eu não tinha uma camiseta tecnológica, eu simplesmente saía para correr, acabou, né? Aí, no momento em que eu tava correndo lá, sempre vinha aquela dúvida, né? O David Goggins fala muito sobre isso. Quando você começa a fazer um esforço que começa a ficar muito cansativo, você chega lá e fala assim, no meio da prova, né? No meio do treino, cara, por que eu tô fazendo isso? Se eu desistir agora, quem que vai ligar? Ninguém vai ligar. Ninguém vai ficar chateado e tal. Então eu vou desistir. E ele falou, você tem que treinar para responder essa pergunta, para você mesmo. Tipo, por que eu tô fazendo isso? Toda vez que eu tava no meio do treino, no começo eu treinava num circuito aqui perto de casa que tem uma rua que tem tipo uma pista de caminhada que dá 2 quilômetros o circuito, né? E é uma subida, você faz a volta, é uma descida, né? E sempre que eu tava no meio daquela subida, eu queria parar. Eu queria parar e tipo, não, vou voltar para casa, que é isso? O que eu tô fazendo aqui e tal? E sempre que eu tava nessa subida e eu pensava em parar, eu falava assim, cara, mas se eu parar, eu vou estar dando razão para aquele aluno que eu não sabia quem era, eu vou estar dando razão para ele de dizer assim, não, você tem direito de não estudar quando você não quer, porque é difícil. Porque eu também tentei fazer uma coisa que eu não gostava e eu também desisti. Então você tem toda a razão em desistir de estudar. E eu falei, cara, mas nunca que eu vou dar razão para esse aluno. E em hipótese alguma eu vou dar razão para um aluno dizer que ele não precisa estudar. Se o preço para eu poder dar de dedo na cara de um aluno e falar assim, você precisa estudar todo dia. Se o preço para isso é eu correr todo dia, eu vou correr. Cara, era só isso que eu precisava falar para mim e eu continuava correndo. Entendeu? E daí a mágica acontece, né? Esforço composto, a mágica acontece. Porque 2 semanas depois de começar a correr, ainda era puro ódio, mas eu comecei a perceber que na hora que eu chegava no quilômetro 3, eu podia esticar mais 1 quilômetro. E daí eu corria 4. Porque o raciocínio era assim, eu continuo odiando. Mas se eu correr 4 hoje, e 4 amanhã, e 4 depois, eu tirei 1 quilômetro em 3 dias, significa 1 dia a menos de correr. Aí eu posso descansar 1. Entendeu? Então começou a virar um raciocínio assim, em vez de eu não deixar de correr para não ter que correr 6 amanhã, eu comecei, não, eu vou começar a antecipar os quilômetros para poder parar de correr. Então eu comecei a correr 4 hoje, 4 amanhã, aí um e outro dia dava para correr 5, alternando ali com uma caminhada e tal, não conseguia fazer os 5 de uma vez, né? E ia fazendo isso e tal, e daí descansava um dia, né? E isso era muito bom, o dia do descanso era, meu Deus, hoje eu não preciso correr, né? Isso normalmente acontecia em dia de chuva, porque no dia de chuva, quando você está começando a correr e você odeia, você torce para começar a chover. Porque você fala, cara, se chover eu não preciso ir, né? Porque ninguém vai me julgar se eu não for correr no dia de chuva, entendeu? O que é maluco de correr na chuva, né? E o que aconteceu, né? Depois de começar a correr ali 4, 5,
vários dias seguidos, no dia que eu podia descansar, começou a vir aquele sentimento assim, cara, mas eu não tô cansado, entendeu? Porque eu tô melhorando a minha capacidade cardiorrespiratória, eu não tô cansado. Então, eu posso correr hoje 3 e eu tô tirando um dia lá de dezembro. Começa a virar tipo amortização de juros, quando você fala em juros de você comprou uma casa, né? Você começa a pagar um pouco agora para amortizar o juro do futuro. Você começa a antecipar os ganhos do futuro. E não, eu vou começar a correr 3 agora e tal. Aí, em vez de descansar 2 dias na semana, 3 dias na semana, comecei a descansar 2. Aí, depois de muito tempo, 2 dias na semana, comecei a descansar 1. E aí você pode se perguntar assim, por quanto tempo durou essa fase em que eu corria na base do ódio, na base do total, mano, eu odeio fazer isso aqui, mas eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Aí você pensa assim, poxa, deve ter durado várias semanas, né? A gente durou uns 5 meses, mais ou menos. De 4 a 5 meses em que eu corri totalmente na base do ódio, na motivação que eu vou chamar de motivação negativa, motivação sem entusiasmo. Era pura e simplesmente eu ter um motivo, mas eu não gostar de fazer aquilo. Eu fazer porque tem que ser feito, porque eu sou adulto, porque eu sei que eu tenho que fazer, né? Eu estava provando algo para mim mesmo, e se esse provar algo para mim mesmo envolve sofrimento, beleza, tem que fazer. Depois que passou esses 4 ou 5 meses, chegou numa segunda fase em que eu já comecei a reclamar dos dias de chuva. Era o contrário. Antes eu adorava o dia de chuva, porque eu não precisava correr. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu tô correndo e tal. Hoje eu tava super. Pá, agora eu tô começando a ficar motivado para correr. Do ponto de vista do entusiasmo. E daí chovia. E deu, putz, cara, não vou correr na chuva porque o meu celular molha, não sei o quê. Eu não tinha um relógio à prova d'água, né? Meu celular molha, não sei o quê. A gente foi mais uns 5 ou 6 meses. Nem 5, acho que uns 2 ou 3 meses nessa fase. E eu passei para a próxima fase. Que é tipo, correr na chuva. Né? O Brandon Bressan, né, que é um influencer de corrida no Instagram, ele fala, gente, correr na chuva é igual correr no sol, só que na chuva. É simples assim, chega uma hora que você gosta tanto de correr, que no dia que tá chovendo, tipo, isso nem entra na tua cabeça, tipo, cara, tá chovendo, será que eu vou? A menos que seja tipo um temporal, com raio, com vento, pode cair uma árvore na tua cabeça. Se for só uma chuva, tipo assim, cara, você nem pestaneja, você tipo, olha pro lado assim, puta, tá chovendo. A única coisa que você vai mudar no teu treino é que você vai no teu guarda-roupa, vai buscar uma corta-vento, e você vai sair pra correr na chuva. Zero estresse, zero tipo, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Você tá fazendo isso porque você sabe que tem que ser feito. Entendeu? E daí você entra na fase da motivação. Por quê? Depois desses 3, 4 ou 5 meses ali correndo no ódio, é óbvio, o esforço composto ele começa a te render juros. Né? A tua capacidade cardiorrespiratória melhora, você começa a cumprir uma distância maior. O aplicativo de corrida é legal porque ele mostra, pô, hoje você conseguiu o seu melhor tempo nos 5 quilômetros, hoje você conseguiu o seu melhor tempo nas 2 milhas e tal. Esses pequenos troféuzinhos digitais que podem significar nada, porque não é dinheiro, não é nada, mas ele tem um significado emocional muito grande. Falei, porra, cara, eu fiz o meu melhor tempo no 5, velho. Pô, um tempo que a primeira vez que eu corri 5, abaixo de 30 minutos. Cara, eu lembro desse dia, cara. A primeira vez que eu corri 5, acho que foi 29,50, uma coisa assim. E eu, porra, cara, consegui fazer num pace menor do que 6 por minuto. Eu comecei correndo a 1 minuto a mais, quer dizer, eu levava 35 minutos para fazer 5. A primeira vez que eu fiz 5 completo. 35 minutos, eu baixei 5 minutos. E daí isso começa a te dar um gás, entendeu? Porra, eu quero ir amanhã, eu quero melhorar, eu quero... Pô, agora não é mais fazer sub-30, agora é fazer sub-25. E, cara, eu persegui o sub-25 por muito tempo, por meses, até conseguir fazer o sub-25. Até conseguir fazer o sub-50 no 10, entendeu? Aí fiz, aí... Nossa, cara, foi feliz demais. Agora vamos perseguir o sub-23, depois sub-22. Hoje eu faço sub-20. Né? Eu estou treinando no 10 para fazer o sub-40 no 10 ao longo de 2025. Em algum momento de 2025 eu quero fazer o 10 km sub-40, quer dizer, 40 minutos, abaixo de 40, né? Você pensa que eu comecei a correr, eu não conseguia correr 5, né? Eu demorei algumas semanas para conseguir trotar 5 sem andar, e ainda num pace de centavos, né? Ridículo. Eu lembro claramente que em março eu corri o 10 pela primeira vez, acima de 1 hora, né? Bem acima de 1 hora. Mas fui treinando consistentemente. Em outubro deste ano, no dia do meu aniversário, eu corri uma maratona. 1 ano e 10 meses depois de eu começar a correr praticamente do zero, eu corri uma maratona. Quando eu comecei a correr,
eu não conseguia completar 5. Logo, algumas semanas depois, eu não conseguia completar 10. Todo dia que eu saía para correr 10, era o treino longo da semana, era 10, né? Eu saía no sábado de manhã e daí eu falava para minha esposa assim, olha, eu vou tentar correr 10 hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então eu vou tentar correr o 10 sem a certeza de que eu vou completar o 10. Gente, hoje eu saio para correr, o meu treino padrão de domingo é 21, 25, padrão, é o treino padrão. Todo domingo eu faço isso, sem a menor sombra de dúvida de que eu vou conseguir completar os 21, porque hoje o 21 é uma distância de treino. Houve um dia que eu não sabia se eu ia completar 10. Hoje a distância que eu não sei se eu completo em qualquer dia é o 42, é a maratona. Eu preciso me preparar para a maratona, tudo bem? E mas eu me preparei para a maratona de outubro, eu fiz um programa de treinamento com treinador, com nutricionista, com tudo, por 4 meses eu me preparei para conseguir correr a maratona, entendeu? Talvez daqui a alguns anos eu chegue num estado de condicionamento físico que eu fale assim, qualquer dia da minha vida que eu acordar eu consigo completar os 42. Aí vai variar de ritmo, de velocidade, etc. Mas completar por completar os 42, talvez chegue um dia que qualquer dia que eu levantar eu consiga completar esses 42. Tomara, né? Por quê? Porque eu percebi que a corrida me ensinou muito mais do que o que estava naquela mensagem de antes, né? Não é sobre fitness, não é sobre estar em forma, não é sobre distância. Então você provou algo a si mesmo. Eu provei algo a mim mesmo. Eu consegui completar os 1.000 em 2023. Na verdade, eu fechei o ano com 1.500. E daí, quando eu fechei o ano com 1.500, eu falei, cara, dá para melhorar isso, né? Vamos estabelecer 2.000 quilômetros de meta para 2024, que é esse ano. Então, esse ano eu comecei o ano com a meta, eu dobrei a meta, né? Como diz a Dilma, 2.000 quilômetros. Hoje é dia 6 de dezembro, eu completei 2.400 quilômetros. O treino de hoje de manhã foi um treino de 10 com fartlek. Eu completei 2.400 quilômetros. Então, ao longo das próximas 2 semanas, eu vou fechar 2.500 quilômetros num ano. Para uma pessoa que há um ano atrás achava que 1.000 era uma meta ambiciosa, mais factível. Certo? E aí, isso junta com outras coisas, né? Que daí a gente começa a entender por que as pessoas que começam a correr e passam por essa fase que você odeia, mas não abandonam, elas começam a colher frutos absurdamente grandes. O que acontece é que, para você passar por essa fase do odeia, você não está treinando só o corpo, você está treinando muito a cabeça. Então tem alguns vídeos aqui embaixo também e textos, né, que mostram que qualquer esporte de endurance, e daí eu coloco aí bicicleta, quem pedala a longa distância, triatlon, corrida, mas a corrida é o principal porque muita gente faz corrida sozinho. Bicicleta ainda muita gente pedala em grupo, né? Mas a corrida, a maior parte das pessoas elas correm sozinhas. E a pessoa que pratica um esporte de endurance sozinho, ela não está praticando um exercício físico, ela está praticando um exercício mental, é meditação forçada. Porque se vocês repararem, a maioria das pessoas que está começando a correr, elas correm de fone, né? Põe o fone de ouvido lá, põe a música, eu também fazia isso, né? Por quê, gente? Porque no começo, quando é só dor, você quer alguma maneira de se distrair da dor, tudo bem? Você quer alguma maneira de se distrair daquele sentimento horrível que você tem correndo. E você põe uma música, porque daí a música, você fica cantando a música, você não percebe a dor. Só que chega uma hora no teu condicionamento que você começa a prestar atenção na tua passada, na tua cadência, no teu ritmo. Em quantas respirações você faz, se você respira a cada tantos passos ou a cada tantos segundos. E a música começa a atrapalhar. Então, se você olhar pessoas experientes que correm e pedalam, elas não usam música, elas não usam fone. As pessoas ficam 2, 3, 4, 5 horas correndo, pedalando, sem música, gente. Você tem noção da meditação que é isso? Você ficar 5 horas pedalando, você ficar 3 horas correndo, sendo que você só está ouvindo o barulho do teu tênis e os pensamentos dentro da tua cabeça. Isso é meditação. A maior parte das pessoas, elas têm as cabeças tão perturbadas, hoje em dia tem tanta gente por aí tomando remédio, que as pessoas não conseguem passar 2, 3 horas conversando consigo próprias. Porque os pensamentos são muito melancólicos. Eles são muito, tipo assim, cara, a pessoa não aguenta conversar com ela própria. Tudo bem? Ela precisa se livrar dela própria. Por isso que ela vai pra balada, por isso que as pessoas não toleram mais ficar sozinhas. E quando você pratica esse esporte de endurance, você se força a ficar sozinho consigo próprio, você força você mesmo a ter que resolver coisas com você mesmo que você não resolveu. Você estava tentando evitar. Tudo bem? Então, quando eu completei a maratona no mês passado, em outubro, aliás, foram 3 horas e 45 de tempo. Eu fiquei super satisfeito com o tempo, super feliz. Eu me preparei para fazer uma maratona sub 4.
sabendo que era possível fazer em torno de 3,45 a 3,50, né? Era possível, não sabia se... Aí depende da condição climática, se está mais quente, mais frio, se tem vento, etc. Mas eu falei, sub 4 dá, talvez sub 3,50. E deu 3 horas e 46, né? 3 horas e 45, dei uma paradinha para trocar a garrafinha no carro, porque eu estava correndo sem apoio, né? 3 horas e 46. Eu fiquei muito feliz. Tudo bem? Eu fiquei muito feliz. Agora calcule 3 horas e 46 ouvindo só o barulho do tênis batendo no asfalto. Alguns passarinhos, talvez, porque eu estava correndo em volta de um parque, né? Ouvindo uns passarinhos, ouvindo um carro e outro passar. Mas é 3 horas e 46 falando consigo próprio. Respondendo a cada quilômetro aquela pergunta do Goggins. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você não para? Por que você não desiste? Eu corri em volta de um parque e deu 13 voltas. A cada volta eu passava no meu carro. A cada volta vinha aquele pensamento, por que você não entra no carro agora e vai embora? Então, por que eu não entrei no carro? Porque eu estava provando algo para mim mesmo. Eu estabeleci em 2023 que eu podia correr 1.000 quilômetros, eu estabeleci em 2024 que eu podia correr 2.000, eu estabeleci em julho desse ano que eu podia correr uma maratona. Então, é honestidade comigo mesmo. Eu estabeleci que isso é possível. Se é possível, eu vou dar um jeito de fazer. Entendeu? Por quê? Justamente porque é difícil. Esse que é o lance. Agora percebam, esse que é o lance. Quando esse discurso ficou muito famoso nas palavras do Kennedy, né? Quando o Kennedy assume a presidência dos Estados Unidos em 61, se não me falha a memória, e aí ele faz aquele discurso famoso de que o homem vai à Lua ainda nesta década. Tudo bem? Eu vou colocar aqui o discurso, né, para a gente ler. Então ele fala assim: escolhemos ir à Lua. Escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor de nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar e que pretendemos vencer e os outros também. Então, olha o poder, né, vamos dizer assim, simbólico desse discurso. É um desafio que a gente escolheu porque é difícil, não porque é fácil. Porque se for fácil, não é um desafio. Necessariamente, para ser um desafio, ele tem que ser difícil. Mas ele é difícil, embora não seja impossível. Ele nunca usou a palavra impossível no discurso. Ele falou, é um desafio possível. E por ser um desafio possível, nós vamos se empenhar para vencer isso aqui. Porque eles já tinham perdido os outros desafios da corrida espacial, né? A Rússia já tinha colocado o Sputnik primeiro no espaço, já tinha colocado o primeiro cosmonauta no espaço, que era o Yuri Gagarin. Então, os Estados Unidos estavam ficando para trás. Cara, o único jeito de vencer corrida espacial é ir à Lua, né, antes deles. Então, isso é um desafio e nós vamos fazer isso sem medir esforço, sem medir verba, tudo bem? Foi uma época em que a ciência aeroespacial avançou muito rápido. Por quê? Porque estava todo mundo lá, pelo menos nos Estados Unidos, né, alinhado com essa missão. Esforços direcionados para uma meta, tudo bem? Então, esse é um desafio que estamos dispostos a aceitar. Aí você pode pensar assim, quantos desafios existem na vida das pessoas que elas podem alcançar, se elas se empenharem para isso, mas elas não estão dispostas a aceitar. Tudo bem? Ou quantos desafios estão ali que elas estão dispostas a adiar? Não, semana que vem eu começo. Não, eu começo na academia segunda, hoje é quinta. Não, hoje é dezembro, eu vou começar na academia em janeiro. Tudo bem? Eu comecei a corrida em janeiro, tudo bem, mas hoje eu não deixo para janeiro do outro ano para aprender alguma coisa nova. Eu não deixei para janeiro de 2025 a maratona. Eu estabeleci em julho e corri em outubro. Tudo bem? Então, às vezes eu vejo isso nos alunos. O aluno, ele tem, pelo menos os alunos aqui comigo na universidade onde eu leciono, todas as disciplinas são semestrais, mas semestral na universidade significa que na verdade é 4 meses, né? Porque normalmente você entra em março, aí vai ser março, abril, maio, junho, a gente prova em julho, e para quem está no segundo semestre vai ser agosto, setembro, outubro, novembro e prova em dezembro, né? Então são 4 meses, gente. 4 meses que se a pessoa tiver que estudar todo dia, ela vai estudar os 4 meses no ódio. Igual eu corri os primeiros 4 meses no ódio. E daí a pessoa não faz. Por quê? Porque às vezes na hora que ela está prestes a entrar naquele ritmo do tipo, agora eu não estou mais odiando, vem férias. E daí ela sai e ela deixa de estudar por algumas semanas e daí ela volta, percebam, ela sempre volta para o estado inicial. Ela volta para o estado fundamental, que é não gostar de estudar. Então aquele livro, O Poder do Hábito, lá do James Clear, uma das frases famosas dele, que também está aqui embaixo nas palavras do Chris Williamson, ele fala assim, você falhar num hábito um dia, tudo bem. Você falhar num hábito 2 dias seguidos é o início de um novo hábito.
Então, quer dizer, se você falha num hábito 2 dias seguidos, você está criando um novo hábito que é o de não fazer aquilo. Isso ficou evidente para mim aqui nos vídeos, porque eu fiquei 2 ou quase 3 semanas sem gravar vídeo. Foi muito mais difícil voltar agora a gravar do que quando eu estava gravando um vídeo por semana. Tudo bem? Então isso também é para dar essa ideia de que eu não sou uma pessoa, né, o alecrim do campo que consegue fazer tudo sozinho. Eu passo por momentos como esse, mas hoje eu percebi que se eu deixar para gravar vídeos quando as condições estão perfeitas, não vai dar certo. Eu preciso gravar toda semana, né? A acústica aqui do meu bloco nem sempre é boa, às vezes tem barulho, às vezes tem gente trabalhando. Cara, eu preciso dar um jeito de contornar isso e vir gravar toda semana. Por quê? Se eu ficar 2 semanas sem gravar, não vai dar certo. Se eu ficar um dia sem correr, ou 2 dias sem correr, ou 3 dias sem correr, vai ser mais difícil voltar a correr. Se eu vou para academia todo dia e eu fico 2 dias sem ir para academia, eu estou criando um novo hábito. Tudo bem? Então, a junção de tudo isso, né? A gente vai colocar assim, como que você começa a correr? Em primeiro lugar, você estipula um motivo pelo qual você vai começar a correr. Esse motivo normalmente é um motivo extrínseco no começo, é um motivo extrínseco. Então você estipula uma meta, eu quero correr 1000 km no ano, eu quero correr 500 km no ano, não interessa a meta, você estipula uma meta. Essa meta tem que ser factível, ela não pode ser nem grande demais, que você não consiga atingir, nem pequena demais, que seja ridículo e você não se sente disposto a cumprir aquilo porque não é um desafio digno o suficiente do teu esforço. Tudo bem? Ao mesmo tempo que essa meta é grande, você vai quebrar ela em coisas pequenas o suficiente para que sejam feitas todos os dias. E mais do que isso, nas palavras do Jordan Peterson, né? O esforço os pedaços em que você vai quebrar a tua meta grande, os pedaços pequenos, eles têm que ser tão pequenos, mas tão pequenos, assim, que até alguém patético como você consiga fazer. Então, assim, às vezes você se sente despreparado, às vezes você se sente, poxa, eu sou ruim, eu sou feio, eu sou despreparado, eu tô sem condicionamento, tudo bem. Reduza, entendeu? Reduz o máximo que você conseguir. Até o momento que você fala assim, cara, se eu não conseguir fazer isso daqui, eu sou um merda mesmo. Entendeu? Pra mim era 3 quilômetros. Vai ter pessoas que vai ser 1 quilômetro por dia. Vai ter pessoas que vai se dar uma volta na quadra. Entendeu? Você fala assim, eu não consigo dar uma volta na quadra. Então, cara, o teu condicionamento físico é uma merda se você não consegue dar uma volta na quadra caminhando. É justamente por isso que você deveria começar a correr e caminhar. Pra conseguir dar essa merda dessa volta na quadra. Entendeu? E você estipula essa meta tão pequena. E por que ela tem que ser pequena? Porque aí entra um outro post aqui de corrida, né? Por que a maior parte das pessoas desiste da corrida no começo ou desiste dos outros hábitos no começo? Porque no começo, mesmo quando a meta ela parece pequena, ela pode ser muito difícil. Cara, para mim 3 quilômetros era muito difícil no começo, nos primeiros dias. Completar 3 quilômetros era muito difícil. Eu estava absurdamente ofegante. Eu chegava encharcado de suor em casa, entendeu? Então, é muito difícil você todo dia sair para fazer uma coisa difícil. Quando você passa um tempo treinando e você entra num estado de treino moderado para avançado, você descobre que os caras chamam de treino leve. Então eles falam assim, olha, para você adquirir resultados na corrida, você tem que ter um treino leve, tudo bem? E na verdade você só pode ter um treino forte por semana, em geral para um amador, né? Seria 1 a 2 treinos fortes por semana. Treino de tiro, treino intervalado, fartlek, alguma coisa assim. E a verdade é que hoje, né, sexta-feira é o dia do meu treino forte. Eu fiz um treino forte de manhã, foi muito forte, cara. Eu fiquei bem cansado. A maior parte dos outros dias é corrida leve. E por que então agora eu tolero correr? Porque a maior parte dos dias eu não chego morto em casa. Pelo contrário, eu chego absurdamente bem, eu tô cansado, suado e tal, mas eu tô bem, eu não tô com cãibra, não tô com dor, eu tomo um banho, tomo um café da manhã, eu vou trabalhar e eu tô pleno, eu tô estralando, eu tô acordado, ligado, focado, entendeu? E então, assim, é muito fácil hoje aguentar um dia por semana de treino difícil e não todo dia. E ele fala assim, se você está começando a correr e os treinos de corrida são muito difíceis, de modo que você queira desistir, ele falou assim, faz um treino de corrida na semana e caminha os outros. Se precisar ser fácil o suficiente para que a tua corrida fácil seja se for requerido que a tua corrida fácil seja uma caminhada, pois que seja uma caminhada. É melhor ir caminhar 5 dias na semana e correr um do que daí você falar, corrida não é pra mim e eu vou largar. É simples assim. É a mesma coisa com estudo. É mais fácil você pegar um dia de estudo forte na semana e os outros dias fazer só 2 exercícios do que você tentar fazer 35 exercícios todos os dias na semana. Você vai odiar, né? E de novo, aqui embaixo tem um vídeo do Drauzio Varela falando sobre como ele corre maratona, né?
Maratona não tem improviso, gente. Se você tentar improvisar, você morre. Entendeu? Vamos lembrar que a história da maratona, né? O primeiro grego lá que correu a maratona, o cara literalmente morreu na hora que ele chegou na maratona. É um esforço intenso, muito grande. Pessoas morrem correndo maratona se elas não estiverem preparadas fisicamente. Então não tem improviso, você tem que se preparar antecipadamente. E você não pode deixar para se preparar na última semana. Então, quer dizer, isso é um microcosmo da prova. É um microcosmo da prova, porque a prova da faculdade, tudo que os alunos fazem é deixar para a última semana. Tudo que eles fazem é improvisar. É não estudar, é não se preparar. E daí o cara se surpreende que ele vai mal. Como que não ia mal? Entendeu? O cara deixou para se preparar para o equivalente a uma maratona acadêmica, a semana de prova da faculdade. Ele deixou para se preparar nos 2 últimos dias. Imagina um maratonista olímpico deixar para se preparar para a maratona olímpica 1 dia e meio antes da prova olímpica. Isso não existe. Os caras correm por 4 anos, por 5 anos, para descansar na última semana. E está descansado pro dia da prova. Eu vou fazer um vídeo adiante, né, sobre o que a corrida me ensinou sobre provas, tudo bem? E daí eu vou falar um pouco mais sobre isso. E, por fim, quando você passa dessa fase de você estar sempre vinculado à meta, eu preciso correr 1.000 quilômetros, preciso correr 1.000 quilômetros. Quando chegou setembro do ano passado, que eu estava perto de chegar no 1.000, eu falei assim, cara, eu não preciso mais correr distâncias específicas para buscar o 1.000, tudo bem? Eu posso correr uma distância que me deixe bem, que eu curta correr, sei lá, por algum motivo. Então começou a virar intrínseco. Eu comecei, depois daqueles 4, 5 primeiros meses, eu comecei a perceber que todo dia que eu corria, eu chegava em casa mais calmo, eu chegava em casa mais relaxado, a minha cabeça estava mais organizada para resolver os problemas que eu tinha no dia. Por quê? Porque eu passei algum tempo ali meditando comigo mesmo, eu aprendi a ter mais clareza de pensamento. Eu sinto que eu já tinha muita clareza de pensamento antes, eu tenho mais ainda agora. Eu não sou tão impulsivo quanto eu era antes. O meu sono melhorou, a minha alimentação melhorou, o meu peso caiu, a minha aparência estética melhorou, a aparência estética melhorou o meu bom humor, melhorou a minha autoestima. E daí você percebe que você criou um hábito, que é a corrida, e esse hábito da corrida, ele trouxe o hábito do sono no horário certo, porque hoje eu durmo cedo todo dia. Eu acordo cedo todo dia para correr. Eu não tenho dificuldade para acordar cedo para correr. Eu não tenho dificuldade para comer bem salada, fruta. Uma época eu tinha, hoje eu não tenho. Por quê? Porque esses outros hábitos vieram a reboque da corrida. Porque comer melhor me ajudava a correr, dormir melhor me ajudava a correr. Correr me ajuda a resolver os problemas do meu dia, mas quando eu resolvo os problemas do meu dia bem, eu chego em casa relaxado, eu durmo bem e eu corro melhor no dia seguinte. Então as coisas começam a todas elas se ajudar. E daí você percebe que a corrida enquanto esforço mental, ela é muito boa. Por quê? Porque ela melhorou a minha cabeça para resolver problemas que eu tinha no meu dia que não tinham nada a ver com corrida. Tudo bem? Então eu estou olhando aqui, aparentemente esse vídeo também já está muito longo. Eu sempre acho que eu vou conseguir fazer um vídeo em 15 minutos, eu nunca consigo, né? Mas eu já não me preocupo com isso, por quê? Porque ao longo dessas últimas semanas, quando eu pensei sobre por que eu gravo os vídeos, qual é o motivo pelo qual eu gravo os vídeos, eu encontrei um motivo que talvez, se você pensar bem nele, é melhor que o vídeo seja longo do que o vídeo seja curto. Então ontem, né, ou essa semana saiu lá que o dicionário Oxford, ele sempre escolhe a palavra do ano, a expressão do ano, e a expressão para 2024 foi brain rot, né, que é a cérebro podre. Então o pessoal está falando muito sobre isso, sobre a deterioração do cérebro, ou das capacidades cognitivas, porque as pessoas não têm mais capacidade de assistir vídeos longos com conteúdo. As pessoas estão assistindo vídeos curtos sem conteúdo e isso está diminuindo a capacidade cognitiva delas. Eu poderia crer que os vídeos longos que eu faço aqui são bons para mim, porque eles me obrigam a ficar 1 hora aqui pensando num único assunto e tentando contar uma história que seja minimamente razoável para vocês. E eu quero crer que, embora tenha só 20 pessoas assistindo esse canal até o momento, regularmente, eu quero crer que essas pessoas estão engajadas em não ter um brain rot, né? Que as pessoas estão engajadas em ficar 1 hora ouvindo um conteúdo e tentando aprender alguma coisa com esse conteúdo. Tudo bem? Então, esse não é o motivo pelo qual eu voltei a gravar, tá? O motivo pelo qual eu voltei a gravar é pessoal e eu não sei se algum dia eu vou contar ele aqui no canal. Mas saibam que ele existe, né? Mas este poderia ser um motivo adicional. Quer dizer, na esteira dessa ideia de que todo mundo está indo na linha do brain rot, todo mundo quer ir para vídeo sem conteúdo, mesmo quem quer postar conteúdo hoje está impelido, né? As pessoas falam, não, você tem que postar no Instagram, você tem que postar no TikTok, você tem que fazer um vídeo de 30 segundos.
Gente, não tem como contar essa história em 30 segundos. Não tem como falar pra vocês como é bom correr em 30 segundos. Entendeu? Não tem como. Não tem como eu falar como é correr por 3 horas e 45 em 30 segundos. Agora, eu acho que todas as pessoas deveriam correr. Todas as pessoas deveriam estudar. É o que eu falo para os meus alunos. Mas hoje eu também percebo que todas as pessoas deveriam correr. Não só porque é um desafio digno, não só porque é uma coisa que melhora vários aspectos da tua vida, não só porque isso te traz um condicionamento físico, uma melhora do VO2 máximo, que é um dos principais preditores de longevidade no ser humano, certo? Junto com massa muscular, né? Percentual de massa muscular no corpo. O VO2 máximo, que é a tua capacidade cardiorrespiratória, é um dos principais indicadores para longevidade que existe no mundo hoje. Se você não tem um VO2 máximo, você vai ter uma morte prematura. Isso é líquido e certo. Então, se você tem 30 anos e não consegue correr 1 km, cara, você tá fudido, entendeu? Você tá fudido, você tá muito mal de saúde. Você pode estar com o corpo em dia, você pode não estar tão gordo assim. Se você não consegue correr 1 km, você tá prestes a morrer, do ponto de vista da capacidade cardiorrespiratória. Se você tiver uma doença, quem teve Covid, morreu muita gente que não tinha uma capacidade cardiorrespiratória minimamente boa. Pessoas sedentárias, talvez nem tão obesas, mas sedentárias, né? Com uma capacidade ruim de geração de energia no corpo, de metabolizar oxigênio para a produção de energia. Se não fosse, né, tudo isso, a melhora mental, a melhora cognitiva, a melhora de sono, a melhora de alimentação, a melhora de todos os seus exames de sangue, né? Tudo isso vai melhorar. E se não fosse só por isso, né, que seja por um respeito aos ancestrais, né? Os nossos ancestrais, eles usavam corrida de longa distância para caçar. Então essa foi uma coisa que nenhum outro animal consegue correr como o ser humano. Então uma técnica ancestral de corrida era o ser humano correr atrás de um animal até matar ele de exaustão. Vocês conseguem imaginar isso? Às vezes isso significava correr por dias atrás de um animal. Dias, sem parar. Mas é dias correndo num pacezinho lento, mas você não deixa o animal descansar. Porque existem alguns animais que, para conseguir respirar bem e trocar, manter a temperatura corporal baixa, né, aquele respiração ofegante, ele precisa fazer isso parado. Ele não consegue fazer isso se movimentando. E se você obrigar ele a ficar por dias correndo, a temperatura dele vai subir tanto e ele acaba tendo uma falência do corpo dele e ele morre. Isso era uma técnica usada pelos nossos ancestrais para caçar. Então, qualquer pessoa que fala assim, eu não nasci para correr, essa pessoa é uma mentirosa e uma preguiçosa. Essa pessoa está disposta a adiar o desafio da corrida, porque todos os seres humanos foram feitos para correr. Todos os nossos ancestrais corriam. Todos, sem exceção. Nós só estamos aqui porque algum dia algum ancestral correu. Todos eles correram. Então, você quer um desafio digno, você quer descobrir coisas novas para você, você quer descobrir capacidades que você não tinha, ou capacidades que você tem e você não sabia que você tinha, comece a correr. Você vai descobrir coisas incríveis sobre você mesmo e isso vai te dar uma clareza muito maior sobre quem você é e o que você é capaz de fazer. Tudo bem? Estou olhando aqui pro meu relógio, nem sei quanto tempo deu isso, mas espero que menos de 1 hora. Forte abraço, até mais.